Boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa live sobre a reflexão da liturgia do domingo. Estamos aqui tentando entrar na internet, mas o sinal aqui está bastante fraco. Não sei se vocês vão conseguir captar meu sinal, inclusive o som. Gostaria, inclusive, que me avisassem como é que pode estar. Ok? Boa noite a vocês todos. É uma alegria nos encontrarmos novamente para essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, nesta noite, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estou vendo aí que vocês já estão sintonizando com a nossa live. Estou com dificuldade aqui na transmissão, porque o nosso sinal está bastante fraco. Mas gostaria que me informassem como é que está, ok? Muito bem. Hoje nós estamos no 32º domingo do tempo comum. E é o tempo em que a igreja já vai nos aproximando da última festa litúrgica do ano, que é a festa de Cristo Rei. No último domingo do mês, celebramos a festa do Cristo Rei. Então, a liturgia de hoje, todo nesse mês de novembro, a igreja quer fazer a gente meditar sobre o céu, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre aquilo que a igreja chama de os novíssimos, né? O que são os novíssimos? Ou a escatologia, são os últimos acontecimentos, né? O céu, a morte, o inferno, o purgatório, segunda vinda de Cristo, né? O juízo particular, o juízo final. Mas o tema básico de hoje é a ressurreição dos mortos. Nós dizemos, eu creio na ressurreição da carne. Para o cristão, acreditar na ressurreição da carne é algo essencial. Não se pode ser cristão se a pessoa não acredita na ressurreição. Ensina a igreja. Ser cristão é acreditar que nós vamos ressuscitar, nós vamos ter uma vida eterna em Deus. Ok? Muito bem. A primeira leitura de hoje do segundo livro de Macabeus, capítulo 7, é uma coisa impressionante, né? Do versículo 1 até o versículo 2, depois de 9 até 14. É uma das páginas que eu acho mais impressionantes do Antigo Testamento. O texto diz que naqueles dias, esse fato aconteceu quando Jerusalém foi invadida pelos pagãos sírios, chefiados pelo rei Antíoco Epífanes IV, que era pagão, era grego. Ele invadiu Jerusalém e ele quis submeter os judeus ao paganismo, né? Inclusive introduziu no templo de Jerusalém a imagem do deus Zeus, né? Que era o Júpiter, o Zeus, né? Que o profeta Daniel chamou de abominação da desolação. E provocou aquela revolta da família dos Macabeus, que acabaram vencendo, né? E expulsaram dali os gregos pagãos, reconstruíram o templo de Jerusalém, né? E foi uma resistência impressionante. É exatamente nesse contexto que é a segunda leitura do livro dos Macabeus, que diz assim: naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, o Antíoco Epífanes IV, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. A lei de Moisés proibia que eles comessem carne de porco, porque o porco era considerado um animal impuro.
Bom, não vem ao caso aqui agora a gente analisar por que isso. Era lei que Deus colocou, então o povo não discutia e não fazia aquilo que a lei não permitia. Bom, diz aqui o texto que um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? Falou ao rei e aos seus servidores, né? E que procura saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis dos nossos pais. Que coisa bonita. Nós estamos prontos a morrer, os 7 irmãos, do que violar a lei dos nossos pais, a lei de Deus, né? E o segundo, prestes a dar o último suspiro, né, disse: tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna a nós que morremos por suas leis. Aqui já aparece então, meus irmãos, a crença na ressurreição. Esse episódio de Macabeus aconteceu mais ou menos aí 100 anos antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo, mais ou menos. E aí já aparece claro, né, a certeza da ressurreição, que lá nos profetas não era muito claro ainda. Foi se clareando até que no livro de Daniel, que é um livro também escrito pouco antes de Cristo, a crença na ressurreição ficou clara. E agora aqui, mais do que nunca, né, com esses irmãos, né, ele deixa bem claro: o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis, né? Depois deste começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos, porque eles cortavam a língua e cortavam as mãos. E disse, cheio de confiança: do céu recebi esses membros por causa de suas leis, os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. A ressurreição. A ressurreição, não importa se a gente vai morrer sem um braço, sem uma perna, cego de um olho ou surdo, na ressurreição tudo será restaurado. Que coisa maravilhosa, né? Mesmo quem morreu sem uma perna, vai ter a perna novíssima, e assim por diante. O próprio rei e os que acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fossem. Morto também este, submeter o 4º irmão aos mesmos suplícios, desfigurando, tortura, né? Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, então a gente já vê aqui, nesse texto impressionante do Antigo Testamento, a crença, a certeza da ressurreição, né? Esses 7 irmãos morreram e, por fim, a mãe também morreu, né? Que coisa impressionante, meus irmãos, para não deixar de cumprir a lei de Deus, para não deixar de fazer a vontade de Deus. É uma lição para nós impressionante. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, a carta aos Hebreus diz assim: ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Resistir até o sangue na luta contra o pecado. E o pecado é isso, é a gente violar a lei de Deus, violar os mandamentos da lei de Deus. Isso deve ficar bem claro para nós aqui nesta leitura. E depois o Salmo 16 coloca como refrão: ao despertar me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar, né? Pode ser um despertar na eternidade, pode ser um despertar aqui também nessa vida. Me saciará vossa presença e verei a vossa face, né? E nós temos a segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,16, 3-5, né? Onde São Paulo escreve o seguinte: irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna, olha aí, e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem toda boa ação
e palavra. Então São Paulo nos remete à vida eterna, para que nesta vida a gente, ele diz, né, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Então, viver bem por palavras, por ações, tendo em vista a certeza da vida eterna. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre nós. Interessante, São Paulo pede aí a intercessão dos irmãos. Ora, se São Paulo pede a intercessão dos irmãos, meus irmãos, quanto mais importante então é a gente pedir a intercessão dos santos, a intercessão dos anjos, a intercessão de Nossa Senhora, que já estão na glória de Deus, né? São Paulo fala, quanto mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada. Ora, né, infelizmente, os irmãos protestantes não acreditam na intercessão, né? Porque não acreditam que as almas estejam no céu. Mas para nós católicos é dogma de fé. O Papa Bento XII, lá por volta de 1400 mais ou menos, o Papa Bento XII, numa bula pontifícia chamada Benedictus Deus, ele colocou como dogma de fé, que nenhum católico pode duvidar, que aqueles que morrem perfeitamente santificados ou atingem a sua santificação, passando pela realidade do purgatório, né, estão na visão beatífica de Deus, em comunhão plena com Deus. Graças a Deus. Essa é a nossa fé. E São Paulo, a leitura de São Paulo continua dizendo, mas o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo, sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e a firme esperança em Cristo. Então a gente vê que todas as leituras estão focadas na eternidade, que nos dá a esperança de viver aqui como Cristo quer. Boas palavras e boas ações. Bem, e temos o Evangelho. O Evangelho de São Lucas, capítulo 20, 27 até 38, que é muito interessante, né? Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. E eles disputavam isso, né? Muito bem. E perguntaram para Jesus, mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição, ok? Dos mortos, e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Seremos como anjos na eternidade. Os anjos não se casam. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarta, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Bem, é muito interessante esse episódio aqui que, não é, os saduceus colocam para Jesus, mestre, uma mulher casou com 7 irmãos, porque era a chamada lei do levirato. Essa lei do levirato, lá do Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 5, dizia o seguinte, se um homem casa com uma mulher, mas ela morre sem deixar filho, então ela deve casar com um cunhado. E o primeiro filho que nascer deve ter o nome do marido que morreu, para a memória dele. Então Jesus diz, a mulher casou com 7 irmãos e os 7 morreram. E por fim ela morreu também na vida eterna.
com quem que ela vai viver. Se ela viveu com 7 aqui. Quer dizer, é uma casca de banana que eles jogam para Jesus escorregar, né? Aqui, meus irmãos, a gente já deve aprender uma coisa muito importante. Nunca querer desafiar a palavra de Deus. Nunca querer, entende? Achar um argumento que queira contrariar a palavra de Deus. Aquilo que Jesus diz. Não, a palavra de Deus é perfeita. Né? Saiu da boca de Deus. Eu não tenho que ficar arrumando argumento como esses saduceus aí, querendo, pelo amor de Deus, né, enfrentar a palavra de Deus, discordar da palavra de Deus. Isso é falta de fé. Isso é falta de humildade. Acima de falta de fé, é falta de humildade. Mas Jesus é tão bom que ele aproveita essas ciladas que armavam para ele para deixar ensinamentos importantes para nós, né? Então Jesus fala para eles, não, na eternidade ninguém vai se casar mais. Lá não tem mais casamento. Casamento é só para a realidade desta vida. Por quê? Como é que a gente pode entender isso? Bom, primeiro que o casamento tem 2 finalidades. Qual é as 2 finalidades do casamento? Ensina o catecismo da igreja que o casamento tem a primeira finalidade, que é o bem dos cônjuges. O bem do marido e o bem da mulher. Então, Jesus, Deus no paraíso, quando viu que Adão, né, não era feliz sozinho, e Deus disse, vou te dar uma auxiliar, vou te dar uma companheira, né, adequada. Ou seja, a mulher é dada para o marido para a mulher, para que eles se ajudem mutuamente. Vençam as dificuldades da vida, né? Um console o outro nos momentos difíceis e tal. E o bom casamento é assim. O verdadeiro casamento unido em Deus, marido e mulher se ajudam mutuamente, né? A obrigação de um é fazer o outro feliz, né? Dar a ele toda a satisfação possível de felicidade, saciar, né? Mas acontece que na eternidade nós vamos estar em comunhão com Deus. Então a satisfação que nós vamos ter em Deus é muito maior do que a satisfação que a gente pode ter com a mulher. Ah, mas então, será que na eternidade, então, eu não vou ver a minha esposa, meu marido, não vou conviver com ele? Vamos estar todos em comunhão, sim. Mas nós não vamos mais precisar da ajuda do outro, como nós precisamos aqui na Terra, porque lá na eternidade nós seremos plenamente felizes. Né? Estaremos saciados da glória de Deus. Por mais que você ame seu marido aqui, sua esposa aqui, por mais que a felicidade que ele e ela possam te dar aqui na eternidade, a felicidade de estar em Deus supera tudo. Então a primeira dimensão do casamento, de um fazer o outro feliz, já não vai existir mais. Porque Deus nos fez para Ele, então nós vamos voltar para Ele. Ele será a nossa felicidade eterna. E a segunda dimensão do casamento para esta vida é a geração dos filhos. Por que é preciso gerar filhos aqui nesse mundo? Porque senão a humanidade acaba, né? Porque morre gente, então tem que nascer gente. Acontece que no céu não morre gente. No céu todo mundo que chega é eterno. Não morre mais. Então no céu não há necessidade de nascer gente. E isso é uma coisa muito interessante que a igreja ensina, né? A beleza de nós gerarmos os filhos aqui na terra, porque são os nossos filhos que vão habitar o céu. Lá não vai nascer criança. Só nasce criança aqui na terra. Por isso que a igreja está ao lado da vida. Por isso que a igreja fala da paternidade responsável, que significa o casal ter todos os filhos que ele puder criar, puder educar. E cada filho deve ser educado na lei de Deus, no amor de Deus, para ser um cidadão do céu. Esse é o sentido. Por que Jesus fala para esses fariseus aí, esses saduceus, por que nós seremos como anjos, nós vamos precisar nos casar? Porque a felicidade será dada toda por Deus e não precisa nascer mais criança no céu. Bom, nós acreditamos, meus irmãos, na ressurreição. Ser cristão, diz o catecismo da igreja, é acima de tudo acreditar na ressurreição. Ok? Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Né? Nós rezamos no credo. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, São Paulo diz assim, não é? Nós somos cidadãos do céu.
nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. Aqui nós estamos de passagem. A palavra paróquia, não sei se você sabe, do grego quer dizer exatamente isso, exílio. Aqui nós estamos exilados. A nossa pátria verdadeira é o céu. São Paulo diz, nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Senhor Jesus, que vai, né, transformar o nosso corpo num corpo glorioso, como seu corpo glorioso, ressuscitado pelo poder que ele tem de submeter a si todas as coisas. Filipenses 3,20 é muito bonito, né? E São Paulo fala outra coisa também muito bonita, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, depois que São Paulo fala ali da ressurreição, né? Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Se não existe a ressurreição, então a nossa fé é vã, né? Ele fala, se é só para esta vida que a gente acredita em Deus, então nós seremos o mais infeliz dos homens. Se for só para esta vida, porque São Paulo fala, eu fui flagelado não sei quantas vezes, fui chicoteado não sei quantas vezes, fui náufrago não sei quantas vezes, né? Ele fala, meu Deus, eu só sofri, e acabou decapitado em Roma. Se for só para esta vida que eu tenho fé em Deus, em Cristo, eu sou o mais desgraçado dos homens. Mas não, eu creio na vida eterna. Ele fala, combati o bom combate. Estou só esperando a coroa de glória, de louros que o Senhor vai colocar na minha cabeça. E vai também colocar na cabeça de todos aqueles que creram nele. Então, a certeza da ressurreição, meus irmãos, é algo muito importante, né? Se Deus deixa a gente passar pela morte aqui, meus irmãos, é porque Ele tem coisa melhor para nós, não tenha dúvida. O Catecismo da Igreja fala que nós passamos pela morte por causa do pecado original. O pecado original, ele enfraqueceu a nossa natureza, né? Ele deixou uma semente de morte no nosso corpo. Então é inexorável que todo mundo vai ficando velho, o cabelo vai branqueando, e um dia a gente vai. Mas se a gente vai no amor a Deus, se a gente vai, né, na confiança em Deus, vivendo uma vida aqui de fé, de esperança, de caridade, nós vamos para o braço de Deus, para uma vida eterna. E aí a igreja coloca para nós os caminhos para a gente chegar a essa eternidade. O primeiro caminho é a gente se livrar dos pecados. E estamos aí a confissão. Só não se purifica dos pecados quem não quer. Quem endurece o coração, que é um pecado contra o Espírito Santo, endurece o coração, aí Deus não tem como perdoar. Mas se a gente abre o coração, reconhece o nosso pecado, se humilha diante de Deus, se humilha diante do sacerdote de Deus e confessa os pecados, eu, pecador, né? Pronto, o sangue de Cristo nos lava e a nossa alma fica pura, né? Isso que nós temos perdoado na confissão não vai aparecer mais diante do juízo particular. Nós sabemos que existe o juízo particular e o juízo final. O juízo particular é logo depois da morte, né? Está escrito lá na carta aos Hebreus, né? Bem claro, Hebreus 9, 27, está determinado que cada um morra uma única vez. Única vez, não tem esse negócio de morrer, voltar, morrer, não. Leia lá, Hebreus 9, 27, está determinado que cada um de nós morra uma única vez. E em seguida vem o juízo. Ok? Então não se iluda que você vai voltar e vai poder se reencarnar. E vai poder... Não, não. Está escrito na palavra de Deus, Hebreus 9, 27. Ok? E São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, anote aí, 2 Coríntios 10, 10, nós teremos que apresentar diante do tribunal de Cristo. É o juízo particular. O Catecismo da Igreja fala muito claro desse juízo particular, né? No capítulo, no artigo 11, quando ele analisa, né, creio na ressurreição da carne, né, ele fala do juízo particular. Nós vamos receber, São Paulo fala, a retribuição do bem ou do mal que nós fizemos enquanto nós estávamos aqui nessa vida. Enquanto estávamos aqui nessa vida, né? Então, meus irmãos, nada melhor do que a gente morrer com a alma
em dia, né, com a graça de Deus. Né? Sempre aí se confessando. Uma vez por mês eu gosto de me confessar. Uma vez por mês eu corto o cabelo. E quando eu corto o cabelo eu digo, nossa, já está na hora de eu confessar. Né? O cabelo, mais ou menos um mês, ele precisa cortar, o meu cabelo. Né? Mas aí eu lembro, está na hora de eu me confessar. Por quê? Porque se a gente fica muito tempo sem confessar, a gente esquece os pecados e não faz uma boa confissão. Né? Fica um ano sem confessar, 6 meses sem... Como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou fazer um bom exame de consciência depois? Não, então eu tenho que fazer uma boa confissão. É garantia de vida eterna, né? Uma boa confissão. Contar tudo para o padre, não esconder nada, não ter vergonha. O padre está careca de ouvir tudo que é tipo de pecado, meus irmãos. O padre já ouviu de tudo. Assalto, roubo, morte, estupro, tudo, tudo. O ouvido do padre, olha, é mais sujo do que uma latrina, pode ter certeza. Ele não vai se espantar com mais nada, não. E ele tem o juramento do sigilo da confissão. Ele não pode contar nada para ninguém do que ele ouviu, porque se ele contar o pecado de alguém, ele recebe a pena máxima que a igreja tem, que se chama excomunhão. Excomunhão. Então, tranquilo, né? Vá ao sacerdote, lave a alma. Quando você vai tomar banho, né, você esfrega bem o seu corpo, e você esfrega principalmente aquelas partes mais escondidas do corpo, não é verdade? Não é verdade? É, aquelas partes mais íntimas. Por quê? Porque ali é que junta mais sujeira. A nossa alma também. É naqueles labirintos da alma, onde o pecado se esconde, que a gente tem que lavar com o sangue de Cristo. Entende? Nada de esconder o pecado do padre, porque seria melhor não confessar do que confessar desse jeito, escondendo alguma coisa. E depois também, Jesus deixa para nós a Eucaristia. Que coisa maravilhosa quando Jesus fala, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus fala da Eucaristia, né? Ele fala, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia é penhor de vida eterna, garantia de vida eterna. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, dignamente, né? Sem pecado mortal, claro, né? Eu o ressuscitarei no último dia. Né? Quando Jesus foi lá na casa de Marta e de Maria, porque Lázaro tinha morrido, né? E Marta disse para Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus disse para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Ainda que esteja morto, viverás. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, Ele mesmo é que é a nossa ressurreição, Ele que é a nossa vida. Por isso que a igreja ensina que não tem salvação sem Jesus. Não tem, porque Ele que ressuscita cada um de nós. Ele que vai ressuscitar cada um de nós. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele pagou com a sua morte o preço do nosso pecado. Porque com a sua morte Ele destruiu a morte eterna de cada um de nós. Então, que coisa bonita. Eu sou a ressurreição. João, capítulo 11, versículo 25, você encontra isso. Né? Então, meus irmãos, quando a gente morre, o que a igreja ensina? Né? A morte é a separação da alma e do corpo. Nós somos formados de alma e corpo. Né? A separação da alma e do corpo, né, é a morte. O corpo vai para a terra, a alma volta para Deus. A alma não morre. Né? Ninguém está dormindo depois da morte. Não, são muitas e muitas passagens do Evangelho que Jesus fala. No Evangelho de hoje, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos vivos. Né? Jesus conta aquela parábola lá daquele homem rico que não dava nada para aquele pobre Lázaro, né? Cheio de ferida, que sentava lá na porta da sua mansão, e o rico se banqueteava todo dia e não dava nem uma migalha lá para o pobre. Aí Jesus fala o quê? Eles conversando na eternidade. Né? O rico falando para o pai Abraão, molha aqui a minha língua com um pouco de água, porque está queimando a minha língua. Pai Abraão, manda lá, né, alguém lá, falar com meus 5 irmãos, que nós temos 5 irmãos, que eles não vivam como eu vivi, para não vir para esse lugar de tormento.
tem ninguém dormindo não, meus irmãos. Infelizmente, nossos irmãos protestantes não acreditam. A maioria pensa que morreu, está dormindo, né? Não sabe mais nada, só vai acordar na ressurreição. Não. O que está na terra é o corpo, a alma volta para Deus. Jesus não disse, não está na carta aos Hebreus? Está determinado que, né, cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Ora, será que nós vamos ser ajuizados diante de Deus dormindo? Brincadeira. Alma não dorme, espírito não dorme. O que dorme é matéria, é o corpo. Então, meus irmãos, nós temos que, né, saber disso. E Jesus fala, né, de que vale você ganhar o mundo inteiro, todo o dinheiro do mundo, se você vier a perder a sua alma. Né? A alma existe. Há muitas passagens que Jesus fala da alma. Não se pode negar isso de jeito nenhum. Né? Então os mortos não estão dormindo e a gente sabe que é importante isso. Eu gostaria, sabe, de aproveitar esse tema de hoje, pegar aqui o catecismo da igreja e colocar algumas coisas fundamentais. Né? Primeiro o catecismo começa falando, é aquilo que a igreja chama de escatologia, os últimos acontecimentos. Dom Henrique Soares escreveu um livro, né? Escatologia, o fim do mundo. Né? E eu escrevi também um livro abordando isso, com um aspecto um pouco diferente, que eu chamei O Cristão Diante da Morte. O que é a morte? O que vem depois da morte? Né? O juízo particular, céu, inferno, purgatório, juízo final, segunda vinda de Cristo. Isso tudo, tantos cristãos perguntam, com base em todo o ensinamento da igreja, eu escrevi esse livro, Um Cristão Diante da Morte. E a morte, né, o catecismo diz aqui no parágrafo 1006, diz assim, é diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Atinge seu ponto mais alto, diante da morte. O enigma da morte é um mistério. Né? Mas o catecismo diz assim, em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé, ela é, na realidade, salário do pecado. Por quê? Porque São Paulo fala, né, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, todo o sofrimento do mundo, meus irmãos, toda dor, toda lágrima, todo pranto e a morte é fruto do pecado que entrou na história da humanidade. Não só fruto do meu pecado, mas pecado de toda a humanidade. Né? O catecismo diz que se não houvesse o pecado original, o homem não morreria. Está escrito aqui no catecismo, no parágrafo 1010. Né? A imortalidade existiria para nós. Mas Deus vai nos dar a imortalidade de outra maneira. Então, ele fala bem claro aqui, olha, parágrafo 1008, a morte é consequência do pecado. Né? Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. Como está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 26. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque a morte só vai ser vencida quando acabar o pecado. E aí acaba o pecado, acaba a morte. Ok? Muito bem. Então vale a pena ver isso aí. Agora, o catecismo coloca também o seguinte, a morte tem um sentido para o cristão. Né? Santo Afonso de Ligório dizia assim, aceitar a própria morte como Deus quer, é o último ato que nós podemos fazer de aceitação da vontade de Deus. Ok? Então, é o passo final, definitivo. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, como Jesus fez. Né? Muito bem. Interessante que o catecismo traz aqui algumas citações interessantes, uma delas de Santa Teresinha, de Santa Teresa, né?
Santa Teresa dizia, por exemplo, o seguinte, né? Quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Ninguém pode ver a Deus sem morrer, diz lá o livro do Êxodo, né? Capítulo 20, versículo 30, né? Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Só pode ver a Deus quem morre. E Santa Teresinha diz, eu não morro, eu entro na vida. Eu não morro, eu entro na vida. Né? E a liturgia coloca para nós uma palavra muito bonita, né? Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então, quando Cristo voltar na parousia, todos os corpos vão ressuscitar. Ensina a igreja. Todos os que estão, as almas que estão no céu e as almas que estão no inferno e as almas que estão no purgatório vão todas ressuscitar, vão receber um corpo e aí haverá o juízo final. Nesse juízo final, que não vai mudar mais o juízo particular, não, o juízo final não muda o juízo particular. É no juízo particular que fica decidida a sorte da alma, se vai para o céu, se vai completar sua purificação no purgatório, se vai para o inferno, se tiver rejeitado a Deus absolutamente. Né? Bom, eu quero ler aqui rapidamente alguma coisa. Né? Por exemplo, sobre o céu. Né? Eu já falei aqui, né, que o Papa Bento XII disse o seguinte, eu vou ler o que o Papa Bento XII colocou. Com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos, antes da paixão de Cristo, e de todos os outros fiéis mortos depois de receber o santo batismo de Cristo, dos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois de sua morte tiverem acabado de fazê-lo no purgatório, né? Antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo. Então, bem claro, né? Papa Bento XII colocou isso aí lá por volta do ano de 1400 como dogma de fé. Então, nós temos certeza. Agora, o que é o céu? O céu é Deus, né? Santa Teresinha, também Santa Teresa dos Andes, né? Santa Elizabeth da Trindade dizia, o céu é Deus. E eles diziam, o céu está na minha alma. Por quê? Porque Deus habita na minha alma. Nós somos templos do Espírito Santo, templos de Deus, né? Então, se a gente está vivendo na graça de Deus, é dogma de fé que Deus habita no nosso coração. Então o céu é o nosso coração. É muito bonito isso, né? Fizeram até uma música, né? Deus habita no meu coração. Não fizeram? Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Que bom saber que Deus habita, não é? Deus habita, creia nisso. Não busque Deus longe, não. Não, quando você for rezar, olhe para dentro de você. Deus está conosco e está dentro de nós, na nossa alma. Entende? Isso é que é importante. E o céu é isso. Agora, ninguém pode explicar o que é o céu. São Paulo disse, né? Olhos humanos jamais viram. Ouvidos humanos jamais ouviram, o coração humano jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inefável, é inexplicável. Né? É Deus, o céu é Deus, então Deus é tudo. Né? Bom, o Catecismo fala aqui também, né, do purgatório. Então no parágrafo 1030, ele fala assim, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Uma purificação necessária para entrar. Então, quem morre na amizade de Deus,
Eu creio que todos vocês que estão me ouvindo estão na amizade de Deus. Mas será que nós já estamos 100% purificados? Eu acho que eu não. Então, vamos purificar no purgatório. Por quê? Porque é dogma de fé que ninguém pode entrar na comunhão com Deus sem estar perfeitamente santo. Não é? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, se você quiser, confira aí, Hebreus 12, 14, diz lá que ninguém pode, sem a santidade, ver o Senhor. Ou seja, não pode ir para Deus. Então, graças a Deus que existe, né, o purgatório, a purificação da alma. Né? Eu escrevi um livro, O Purgatório, onde eu coloco lá o Tratado do Purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510. Ela disse que passou 2 anos de purgatório aqui na Terra. E ela escreveu o Tratado do Purgatório, explicando o que é o purgatório. O que é esse fogo que queima? Não, esse fogo lá não é fogo como o da Terra, porque esse fogo da Terra só queima papel, madeira. A alma não pega fogo, porque a alma é espiritual. Então que fogo é esse? É a dor que a alma sente, de não poder ainda ir para Deus, porque não está ainda santa. Tem uma palavra maravilhosa, escrita por São Francisco de Sales, naquele livro extraordinário que eu já falei aqui, um livro que se chama O Breviário da Confiança. No mês de novembro, é um livro com uma página para cada dia do ano. No mês de novembro, né, ele tem uma página que é no Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, no Breviário da Confiança, onde São Francisco de Sales fala o que é o purgatório. Ele fala, é um lugar de paz, é um lugar de sofrimento, de purificação, mas é um lugar de paz. As almas são consoladas por Deus, são consoladas pelos anjos. Né? As almas ali, elas não têm nenhum gesto de impaciência, elas não podem mais pecar. E elas ficam ali voluntariamente, elas querem ficar ali, porque elas sabem que elas não podem ir para Deus. Elas têm uma fome de Deus, elas têm uma sede de Deus, porque a teologia explica que quando a alma se separa do corpo, ela tem loucura para voltar para Deus, sede de Deus. É um amor imenso que a alma sente por Deus. É como alguém que é apaixonado por alguém aqui nesta terra e não pode viver com essa pessoa que ela é apaixonada. É a dor do amor, né? O Cântico dos Cânticos lá, a pastora fala para o jardineiro, né? Olha, se você vir aí o meu amado, diga para ele vir, porque eu estou doente de amor. Doente de amor. É isso, você ama profundamente a Deus, mas você não pode ir para ele ainda, porque você precisa se purificar. E a alma não pode fazer nada por ela, porque o tempo de conquistar mérito diante de Deus é só a morte, é só até a morte. Então, quem socorre as almas do purgatório é a igreja que está no céu triunfante, a igreja que está na terra militante, que socorre a alma que está no purgatório padecente. Por isso, meus irmãos, importantíssimo rezar pelas almas do purgatório, oferecer para elas a oração do terço, as penitências, as esmolas, a Eucaristia, a missa, as indulgências plenárias. Se você quiser saber o que são as indulgências, eu escrevi atrás de mim, essa estante que você está vendo aí, tem um livrinho ali chamado O que são as indulgências, o que a igreja ensina, como é importante. Meus irmãos, as almas não podem mais fazer nada por elas, nós é que fazemos por elas, entendeu? Para que elas possam ir para o céu. Né? Muito bem, depois, infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho também do inferno. O que é o inferno? O inferno, meus irmãos, diz aqui o catecismo, mais do que esse horror de enxofre, de tridente, de demônio, o inferno é a frustração da alma que perdeu Deus definitivamente por própria culpa, porque não quis se arrepender dos seus pecados, não quis a graça de Deus, então morreu em pecado mortal, essa aversão por Deus. O que diz aqui o catecismo? Ó? O catecismo diz assim, ó, versículo 1037, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. É o pecado mortal. A pessoa não quer saber de Deus, não acredita no perdão de Deus, não acredita na misericórdia de Deus, né? E fala e persistir nela até o fim.
Se no último instante de vida a pessoa se arrepender dos seus pecados, ela pode ser salva, né? É muito importante isso. Eu gosto de contar aqui a história real na vida, né, de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. São João Maria Vianney, que é o patrono dos sacerdotes, dos párocos, né? Ele um dia estava celebrando a missa e viu no final da igreja uma mulher vestida de luto, porque o marido tinha suicidado. E naquele tempo, era por volta de 1800 e pouco, antigamente se pensava que a pessoa que suicidou estava condenada ao inferno. A igreja não é assim, não. O catecismo não fala isso, não. O catecismo fala que, dependendo do estado psicológico da pessoa, a ansiedade, a depressão, a culpa dela de ter se matado pode ser diminuída. Então, o catecismo fala aqui, ninguém deve se desesperar da morte de um suicida, não. Mas então, essa mulher chorava lá no fundo da igreja, vestida de luto. Quando acabou a missa, São João Maria Vianney chegou perto e disse: pode parar de chorar. Seu marido está no purgatório, reze por ele. Aí ela disse: mas como, padre? Ele suicidou. Suicidar naquele tempo era sinônimo de inferno. O padre disse: não. Nossa Senhora conquistou para ele a graça do arrependimento diante de Deus. Ela disse: mas como? Ele explicou: você lembra do mês de maio, quando você fazia um oratório a Nossa Senhora lá no seu quarto? E ele rezava com você de vez em quando? Sim, rezava. Pois bem, por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele, diante de Deus, a graça do arrependimento antes da morte. Olha, meus irmãos, o que Nossa Senhora faz. Porque ele rezava no mês de maio para ela. Suicida. Então não temos que desesperar do suicida, não. Então, vai para o inferno, meus irmãos, quem não quer saber de Deus, quem não quer saber da amizade de Deus, não quer saber da lei de Deus, não quer saber, né? Não. Então a gente tem que amar a Deus e ir para lá. Depois o catecismo fala aqui também do juízo final, do novo céu e da nova terra. O juízo final vai ser um juízo de toda a humanidade junto. Não vai mudar o juízo particular, não. Só que haverá o acerto de contas. A justiça será feita para todos, né? No juízo final. É isso, né? E o catecismo, depois, quem quiser aprofundar isso, leia o parágrafo 1039, 1038, 1039 do catecismo, explica o juízo final. Ele fala: o juízo final há de revelar até as últimas consequências o que cada um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Todo o mal que os maus praticam é registrado sem que os saibam. No dia em que Deus não se calará, voltar-se-á para os maus. Então, toda justiça será feita, sabe? Aqui nessa vida, meus irmãos, a gente vê tanta injustiça, né? Ah, meus irmãos, mas haverá o dia da grande justiça diante de todos. Agora, que coisa bonita, né? Todo o mal que a gente fez, que a gente confessou, apagou. Isso não vai mais aparecer. Fique tranquilo. Por isso uma confissão bem feita é algo tão importante. E depois ele fala aqui dos novos céus e da nova terra. A terra não vai acabar, não, meus irmãos. O mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. Olha o que diz aqui o catecismo, no parágrafo 1047. Também o universo visível, o cosmos, está, portanto, destinado a ser transformado. Não é aniquilado, acabado, é transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado em seu primeiro estado esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos. Então haverá o novo céu e a nova terra, onde haverá a justiça, a paz e a alegria com Deus. Mas a igreja diz aqui o seguinte, no parágrafo 1048, ignoramos o tempo da consumação da terra, dessa transformação e da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Quer dizer, a igreja não sabe como é que vai ser isso, então nós também não sabemos, claro, mas acontecerá isso. Essa nossa terra será transformada na nova terra, e haverá a nova terra
e no novo céu. Está aí, meus irmãos, isso é um pouco do dogma, né, da igreja que fala: eu creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Né? Graças a Deus. Então, vivamos de acordo com a lei de Deus, como aqueles 7 filhos lá daquela viúva lá dos Macabeus, né, que preferiram a morte do que o pecado. Né? Como a carta dos Hebreus diz, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Que Nossa Senhora, meus irmãos, nos dê essa graça, nos dê essa força, nos dê esse amor a Deus tão profundo, a Deus e a sua lei, que a gente prefira até derramar o sangue do que pecar. Só Deus mesmo pode nos dar essa graça, mas pela intercessão de Nossa Senhora, nós queremos pedir isso a ela nesta noite. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um detalhezinho só, vocês estão vendo lá atrás essa imagenzinha desse casal aqui, né? Esse casal ali, alguém me perguntou, é a imagem dos pais de Santa Teresinha. Eu ganhei de presente, né, essa imagem. Aqui do lado, vocês veem também o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria, que eu ganhei da minha mãe. Estava entronizado na nossa casa e depois a minha mãe deixou como presente para mim. E lá, né, o casal, né, os pais de Santa Teresinha. Tenha, meus irmãos, um domingo abençoado, uma noite de sábado abençoada, e que Deus esteja com todos vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.